Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A primeira leitura de hoje mostra como Jonas foi esse sinal de conversão para os ninivitas, que Jesus recorda no Evangelho. Então Jesus está diante de pessoas que estão procurando um sinal para ter fé e para mudar de vida. E Jesus não vai dar um sinal além da sua própria presença, pois o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Jesus fala também da sua paixão, da cruz. A cruz é o sinal de que Deus nos ama e deu a vida por nós. Porém, a paixão de Jesus precisa gerar essa vida nova, essa mudança de rota, essa mudança de vida. Jonas é um profeta que vai anunciar que os ninivitas estão caminhando no erro, que eles caem diante da miséria humana, das atrações mundanas. Então, para mudar de vida, nós precisamos reconhecer pelo menos 3 elementos da nossa possível queda. O primeiro é reconhecer a nossa fraqueza. A fraqueza significa falta de vigor. Então, espiritualmente, se a gente não buscar estar diante do Senhor, se a gente não buscar aumentar a nossa fé, se a gente não intensificar a nossa oração, se não colocarmos Deus como a nossa maior prioridade, vai faltar o vigor espiritual. A falta de oração gera uma vida morna, que alguns santos denunciam como uma vida de tibieza. A tibieza, ela cresce quando a gente se distancia dos nossos propósitos espirituais, da oração do terço, da oração diária. Isso vai gerar uma fragmentação, uma fraqueza. A vida fica instável espiritualmente. E isso não é bom, é ocasião de queda. Por isso, ser responsável com aquilo que nós prometemos para Deus é muito importante. Cumprir as nossas promessas para crescer espiritualmente. O segundo momento, que a gente precisa estar atento é justamente o peso dos nossos pecados. Algumas pessoas se acostumam com o pecado e vai se arrastando nessa vida, se sujando num grande lamaçal e não busca a purificação, a água pura que o Senhor oferece. Então vai faltar a vigilância espiritual e a vida espiritual vai ficar negligente. É um abandono da vida espiritual, um abandono por consequência no pecado. E muitos vivem com falta de arrependimento.
vivem como se não tivessem pecado. Não é assim que nós queremos vivenciar a nossa quaresma, queremos reconhecer as nossas quedas e confessar as nossas faltas. Santo Tomás de Aquino diz que tem um terceiro elemento de queda, porque o cristão, ele tem inimigos espirituais. Alguns têm amigos que parecem inimigos, porque tiram da igreja e arrastam para o mundo. Então a insistência dos inimigos é ocasião de queda. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós devemos olhar e entender que Jesus é o grande sinal da conversão que nós necessitamos neste tempo de quaresma. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.